visão dos torcedores, seria um impasse político? A filha de um senador boliviano asilado na Embaixada do Brasil na Bolívia acusa o governo de usar os brasileiros como moeda de troca pela revogação do exílio do seu pai. Para a filha do senador Roger Pinto, asilado há 50 dias na Embaixada do Brasil em La Paz, o motivo do impasse é político. O parlamentar boliviano faz oposição ao governo do presidente Evo Morales. E o grupo de brasileiros só deixaria o país quando ele fosse entregue pelo Brasil. O ministro Quintana falou para o ministro das Relações Exteriores do Brasil todos os processos que meu pai tinha sido acusado. Ele falou que meu pai os torcedores só seriam soltos se eles revocassem o asilo do meu pai. Questionado pela Band, o ministro das Relações Exteriores se recusou a comentar o assunto. Pois é, nós temos uma situação muito complicada, porque há uma relação de muita empatia política e há uma ausência de protesto por qualquer tipo de arbitrariedade que o governo boliviano cometa. Eu queria saber como é que a senhora analisa essa, vamos dizer assim, essa timidez da diplomacia brasileira, para dizer o mínimo. Essa omissão, né, é uma explicação que o governo brasileiro deve à sociedade brasileira. Né? E o ministro patriota se omitiu completamente, publicamente. Acabou de dizer, não vou falar disso. Doutora, a senhora disse que estava trabalhando, está trabalhando. Agora, trabalhar nesse contexto significa o quê? O governo brasileiro se omite, o governo boliviano também é bastante impermeável. Quais são as perspectivas num caso como esse? Dificílimas, porque não só o governo brasileiro não prestou assistência, como ele nos atrapalhou muitíssimo essa semana. Nós tivemos que recorrer, nós advogados de defesa, tivemos que recorrer à imprensa com um pedido de socorro. Por quê? Porque nós precisávamos fazer a inspeção. E quando entramos no processo, os advogados de defesa brasileiros, quando eles entraram para somar forças com a embaixada e o advogado boliviano que a embaixada tinha nomeado para os 12 brasileiros, a primeira coisa que nós pedimos foi uma inspeção no local, para ver exatamente onde estava o menino que morreu e onde estava a torcida do Corinthians, para ver se era possível que algum projétil saindo da torcida do Corinthians tivesse atingido a cabeça do menino da maneira como atingiu, tendo em vista o laudo de necrópsia e as fotos do garoto morto. Isso era importantíssimo para nós, colocar todos de volta na cena do dia do jogo. Quando nós estávamos com tudo isso pronto, semana passada foi cancelado. Bom, aí prorrogou para essa semana, quarta-feira agora passada. Na quarta-feira, na terça, nós estávamos com grande expectativa, com peritos, com fotógrafos, enfim, nos preparamos para essa inspeção. E aí, na terça no fim da noite, na segunda no fim da noite, somos avisados que a perícia não se realizaria mais na quarta. Bom, fomos procurar o fiscal o Ministério Público, ele disse, olha, eu tive que cancelar a prova que a defesa pediu a pedido da Embaixada Brasileira. Mas como a pedido da Embaixada Brasileira, se há advogados constituídos nos autos? Então ligamos para o ministro Saboia, que é quem responde pela Embaixada, e o ministro conselheiro, que responde pela Embaixada, disse isso eu fiz porque eu recebo ordens do governo brasileiro. Bom, aí nós ficamos desesperados. Mas isso é um absurdo completo. Porque quer dizer, primeiro, o governo interferiu para prejudicar a defesa dos brasileiros. E por outro lado, a justiça boliviana aceita ordens de quem? Se há advogados essa denúncia que a senhora está fazendo é muitíssimo grave. Quem foi que deu a ordem? Quem foi que disse que recebeu essa ordem? O ministro interino, o Savoia, Eduardo Savoia. Ele nominou quem foi que deu essa ordem? Não, ele disse eu recebi ordens do governo brasileiro.